Fala, galera, estamos de volta com o programa Vá Bem Neném, uma parceria da TV Cidade Verde com o SEB Colégio, SEB CPC Vestibulares. Nesse terceiro bloco, continuaremos com a parte de Geografia e logo depois, Filosofia e Sociologia com a professora Loisiana. Meu amigo Marcelo Lima, Fala, vamos meu lá? irmão. Dê mais um show aí, Ô, cara. beleza? Vamos lá, vamos lá. Tamo junto. Pessoal, voltando aqui com a geografia, onde nós vamos agora para a nossa terceira abordagem, terceiro tema muito cobrado, que é a questão do trabalho. Trabalho e suas influências na tecnologia, no mundo do trabalho, trabalho da questão social, emprego, desemprego, tipo de emprego e a realidade do mundo do trabalho. Eu trago aqui a questão do crescimento do emprego formal versus emprego informal. Se nós observarmos aqui, a linha do emprego informal ele vai subindo e a linha do emprego formal ela vai declinando. Observando aqui nos anos de 2016 até meados de 2018. Aproveite o momento, se você tiver a curiosidade de pegar a última prova do Enem e olhar as consultas aos textos que ali foram colocados, boa parte está em 2021, outras 2022. Me refiro ao Enem do ano passado. Vocês sabem, essas questões que são postas agora, que vocês vão responder, elas foram já treinadas, testadas e arquivadas em anos anteriores. Então é raríssimo você ver uma questão de um tema que ocorreu agora no mês passado na prova do Enem. Isso não existe. E aí, professor, vocês têm que buscar lá em atualidades, nós estamos em 2024, 2023, 22, 21. O que foi de mais importante, tanto no Brasil quanto no mundo, em 20, 21, 22, que provavelmente esses temas podem ser abordados na prova. Me refiro às questões. Bacana, turma? E aqui eu tenho essa questão do emprego formal e informal. Aqui eu tenho a habilidade 16, que fala sobre a questão do uso das tecnologias na organização do trabalho ou vida social. Observe que na geografia, nos temas, a questão das tecnologias, da modernização, da produção mais moderna, isso vai impactar na questão do emprego e na questão do desemprego. Se nós observarmos, essas tecnologias, elas geram também a informalidade. Vocês sabem, o trabalho formal é aquele legitimado, regularizado, registrado, contrato de trabalho, materializado principalmente na carteira de trabalho. Mas tem outras formas de registro de um trabalho formal. O trabalho informal é aquele que está sem o seu registro, sem estar pré-estabelecido legalmente. A informalidade. Hoje se discute muito a informalidade com o uso das tecnologias. Porque o que gera a informalidade é a precarização e a modernização do mundo do trabalho. A precarização, essa informalidade, ela é bem mais antiga, onde nós temos os subempregos, onde nós temos aí o trabalho subterrâneo, que alguns economistas gostam de falar, sem registro, onde nós temos produtos informais, comércios informais, vendedores informais. Isso é a informalidade, é a precariedade, é a crise econômica, é a instabilidade econômica, por diversos motivos. E a modernidade e o que ela pode promover também do trabalho informal. Nós temos hoje, por exemplo, essa economia compartilhada, que é o que alguns chamam de uberismo. Vocês lembram? Do taylorismo, do fordismo, do toyotismo, do volvismo. E aí vem essas expressões, né, utilizadas que pegam aí no mundo. O uberismo, que é essa economia compartilhada e materializada, com o uso das tecnologias da informação, sem o ponto fixo. Uberismo que não se restringe à empresa Uber, essa empresa internacional, não. Uberismo, nós temos aí o iFood, nós temos a hospedagem de produtos em plataformas como a Amazon. Essa economia compartilhada, onde da minha casa, sem necessariamente regularizar o meu negócio, minha produção, por exemplo, de lanche, eu hospedo ali no iFood e ali eu vendo. É uma economia compartilhada, onde o entregador, eu e o aplicativo vamos compartilhar. Isso não tem, na sua maior parte, registro, regulamentação. São pessoas que vivem, sim, na informalidade com o uso das tecnologias. E essa informalidade, ela repercute, em boa parte dos casos, na precarização do trabalho.
E aí se discute a questão da legitimação, da contribuição e os efeitos disso. Existem pensadores, economistas que apostam, acreditam que é o futuro do mundo, no seu mundo do trabalho, onde nós temos aí o surgimento de novas profissões e funções em detrimento de outras, né, que deixaram de existir. Visto isso, vamos agora para a questão. Aqui eu trago um texto, um estímulo para vocês. A economia informal envolve as atividades que estão à margem da formalidade, sem firma registrada, sem emitir notas fiscais, sem empregados registrados e sem contribuir com impostos ao governo. Globalmente, existem vários tipos de economia informal, que vão desde vendedores ambulantes, advogados, manicures, professores, né, que prestam, desenvolvem trabalhos, postam suas aulas, eu poder reforçar aqui, ou até mesmo grandes mercados informais, como a pirataria e obras audiovisuofônicas, do tráfico de drogas, mercados que aqui já entra para a ilegalidade, né, mercados de prostituição e vendas de armamentos ilegais. Então é um campo muito vasto. Se registra, passando pela informalidade e a ilegalidade, ou seja, aí você tem a questão da criminalidade. Visto isso, vamos para a questão. Essa economia no Brasil caracteriza, sobretudo, resposta correta, letra A, gente, pela capacidade de absorver a PEA disponível vem reduzir. População economicamente ativa, lembrem, são as pessoas que estão disponíveis para o trabalho. E essas pessoas estão disponíveis, economicamente ativas, e tem aquelas que não são ativas, são os inativos. Ambos formam a população em idade ativa. Os em idade de trabalho podem ser ativos ou inativos. Os ativos podem ser ocupados ou desocupados. Aí é o índice de desemprego. Bacana? Resposta correta, letra A. Na letra B, assalariamento pelo aumento dos últimos anos, pelo aumento falso afirmativo. Na letra C, provoca impacto ao meio ambiente. Aí um distrator bem sério, que o tema não trata de questões ambientais. Pela maior oferta de trabalho. Oxe, se eu estou tendo o desemprego e a informalidade, falso afirmativo. Por estar intimamente relacionada à expansão das atividades secundárias. Atividades secundárias são aquelas que transformam a matéria-prima, principalmente a indústria, que está cada vez mais robotizada. Ok? Então a resposta correta é a letra A, gente. E agora nós vamos ter o momento dos mais esperados da nossa aula, do nosso encontro, que é a participação da nossa querida, excelente professora Luiziane. Por favor, Luiz, vem aqui nos dar o guarda-graça da Sociologia e Filosofia de alta qualidade. Opa, obrigada, meu amigo Marcelo. Fique Tudo à bem? vontade. Excelente aula, Obrigado. Marcelo. Olha, eu estava ali assistindo de camarote e estou, assim, lisonjeada com a belíssima aula que você e que o professor Marcos Vilhena acabaram de nos dar. Perfeitas. Amores, é o seguinte, então vamos tratar agora da nossa filosofia. E vejam só, quando nós falamos sobre filosofia, nós vimos lá naquela relação de um dos temas mais discutidos em questões do Enem, filosofia, foi o tema da ética, né? É o tema da ética. E aqui eu começo discorrendo sobre o que é ética, o que é moral, tá? E a partir daí eu vou fazer uma viagem histórica sobre algumas questões que envolvem a ética. Vamos começar aqui. Moral e ética. Comumente, as pessoas acham que moral e ética, etimologicamente, são as mesmas coisas. Não, apesar de serem muito próximas, muito parecidas, mas ainda assim, cada uma delas tem a sua especificidade, tá? Apesar de estarem ali relacionadas. Preste atenção, quando nós falamos sobre moral, estamos nos referindo ao conjunto de regras socialmente aceitas a respeito do bem e do mal em determinada época e lugar. É exatamente por isso, pessoal, que a ética, a moral, desculpa, ela não é universal, tá? A moral, ela muda de tempo em tempo, de lugar para lugar, certinho? Ética. Ética é uma reflexão. Preste atenção, a moral refere-se, portanto, aos costumes, às leis, às regras morais. E a ética, ela é o quê? Uma reflexão sobre os princípios que fundamentam a vida moral. Então, a ética, ela vai refletir sobre a necessidade ou não da mudança sobre essa norma moral, sobre essa regra, tá? É a ética quem vai discutir sobre a necessidade, sobre a origem, sobre as consequências, beleza?
Bem, enquanto a moral responde pelo fazer concreto, a ética pergunta sobre o que é o bem e o que é o mal. Esclarecido esse ponto, vamos aqui. Características do agente moral. Preste atenção, para que o sujeito seja considerado moral, esse sujeito precisa obedecer, inevitavelmente, a 3 critérios. Quais são? Consciência de si e dos outros, tá? Segundo, ele precisa ser dotado de volição, de vontade. E terceiro, ele precisa ser uma pessoa livre e responsável, tá? Consciência de si e dos outros, dotado de vontade, de responsabilidade e de liberdade. Então, esses são os 3 princípios básicos para o sujeito efetivamente moral, tá? Bem, ética na história da filosofia. Preste atenção. Quando nós falamos no período pré-socrático, esse tema da ética não entra. A ética ela começa no período socrático. Por quê? Porque é exatamente nesse período que Sócrates vai colocar o homem como centro do debate. Então, o homem, enquanto animal político, enquanto animal racional, enquanto animal que convive com os outros, que estabelece relações e que, portanto, entra aí a moral, entra aí a ética. Beleza? Então, vamos aqui. Sócrates e Platão. Sócrates, Platão, eles diziam que o sujeito ético, o sujeito virtuoso, é um sujeito que age em conformidade com a sua razão. Portanto, se ele age em conformidade com a sua razão, é um sujeito capaz de controlar os seus impulsos, os seus instintos, as suas paixões. Certinho? O Platão, ele também dizia o seguinte, que a virtude, ela é inata, ou seja, nós já nascemos com elas. Mas aí alguém pode perguntar, professora, se as virtudes são inatas, por que algumas pessoas não se comportam de maneira virtuosa? De acordo com Platão, essa pessoa não se comporta de maneira virtuosa porque essas virtudes estão adormecidas nela. Então, ela precisa acordar essas virtudes e esse processo acontece especialmente através do processo da educação. Daí a importância do professor na sociedade, tá? Aristóteles. Bem, para o Aristóteles, deixa eu só voltar aqui um pouquinho no Platão. O Platão, quando ele vai definir, por exemplo, uma sociedade justa e feliz, ele diz que essa sociedade justa e feliz está diretamente relacionada aos tipos de almas, né? E Platão diz, cada pessoa deve exercer uma função na sociedade de acordo com a sua alma, com o seu caráter. Por exemplo, existe uma alma chamada racional, que é aquela presente nas pessoas comedidas, e essa alma racional, como ela é mais prudente, comedida, cabe a ela a função de administrar a cidade. Seu político, por exemplo, é aquilo que o Platão chamou de rei filósofo. Mas existem almas que são irascíveis, que são movidas pela ira, pela coragem, tá? Em excesso, muitas vezes pela desmedida. Tem uma função para essa alma na sociedade justa e feliz de Platão? Tem. Essa alma ela deve cuidar da proteção da cidade, por exemplo, ser o guerreiro. Existem aquelas pessoas que estão mais aptas para o comércio, para a agricultura. Nestas predomina a alma do tipo concupiscível ou apetitiva. Certinho? Aristóteles. De acordo com Aristóteles, todo mundo na vida tem um objetivo, tem uma finalidade, tá? Por isso que a ética aristotélica ela é chamada de ética teleológica. Teleológica significa ética das finalidades. Amores, o que é que todo mundo quer na vida? Pelo amor de Deus, não me digam que é dinheiro. O que todo mundo quer na vida é a felicidade. Então, segundo Aristóteles, a felicidade é a finalidade última de nossas ações. A felicidade ela é um bem em si mesma. Todo o resto trata, na verdade, de meios para se alcançar a felicidade. Por exemplo, quando você fala em dinheiro, você não quer dinheiro só para dizer que tem dinheiro. Você quer dinheiro porque você quer gastar. Você quer ter mais conforto na sua casa, você quer viajar, quer se vestir melhor, enfim. Então, o dinheiro ele é um meio para alcançar a felicidade. E o Aristóteles ele vai dizer que a ética ou a virtude estão ali numa justa medida. E o que é essa justa medida?
É um meio termo entre o excesso e a falta. Eu nem devo me exceder nas minhas ações e eu nem devo faltar nas minhas ações. Eu tenho que buscar ali, portanto, uma prudência. De acordo com Aristóteles, a ética, assim como a política, são ciências práticas. Por quê? Porque estão relacionadas às ações humanas. Certinho? Filosofia helenística. Na filosofia helenística, nós temos aqui o Império Macedônico, né? O período do Grande Império Macedônico. E nesse período aqui, há uma discussão muito séria sobre a questão de como eu devo viver, como eu devo agir, né? Especialmente porque aquele cidadão da polis, do período socrático, que ele tinha uma participação muito efetiva, muito importante na polis, agora, nesse período helenístico, ele é visto agora, portanto, como um cosmopolita, um cidadão do mundo, tá? E não mais um cidadão específico daquela cidade. Bem, pensando nisso, surgiram 4 escolas: epicurismo, estoicismo, ceticismo e cinismo. E essas escolas, claro, discutirão sobre esse tema da felicidade. Epicurismo é conhecido como a ética do prazer. Então, a felicidade está nos prazeres. Não qualquer tipo de prazer, mas os prazeres naturais, necessários, tá? Portanto, alimentar-se, beber, cultivar as boas amizades, ter conhecimento, são prazeres naturais, necessários, moderados, certinho? Estoicismo. O estoicismo, ele vai pregar pelo dever, pela contenção dos prazeres. Ele vai prezar, por exemplo, pela questão da... Se você quer ser verdadeiramente feliz, pois aceite o seu destino. Existem coisas na vida que nós não temos como mudar. Se não depende de mim, portanto, eu não devo sofrer por isso. Aceite. Como diz o bordão hoje, né? Aceita que dói menos. Nós temos o ceticismo. Para o ceticismo, não existe uma verdade absoluta. As verdades são relativas. Então, a felicidade está na suspensão dos juízos. Por que eu devo suspender os juízos? Porque não existe essa verdade absoluta. Então, eu sofrerei ao buscá-la. Cinismo. Para os cínicos, especialmente o Diógenes, ele dizia que a questão das regras morais, para ele, nós devemos agir como os cães. Por que agir como os cães? Porque os cães, eles vivem naturalmente. Eles não se importam com os outros, eles não se importam com determinados padrões sociais, né? Os padrões econômicos, os padrões de beleza. Não, eles não se importam. E por isso, eles são naturalmente mais felizes. Bem, na filosofia medieval, a ética também está aqui, que é o que nós chamamos de ética cristã. Lembrando que lá no primeiro momento, na patrística, nós temos aí o principal representante, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, e o Santo Agostinho, ele começa procurando resolver um problema que foi, na verdade, causado, né, foi um dilema provocado pelo Epicuro de Samos, quando ele pergunta: será que Deus é realmente onipotente, onipresente, onisciente? Porque se Deus é tudo isso, por que ele permite que o mal esteja no mundo que ele criou? Santo Agostinho vai em busca da resposta e, de acordo com ele, Deus criou apenas uma substância, que foi o bem. O bem é uma substância criada por Deus. O mal é uma criação dos homens. E por que os homens criaram o mal? Porque Deus deu aos homens o livre-arbítrio. Os homens, porque são livres, eles podem decidir afastar-se de Deus. Se Deus é bom e eles se afastam de Deus, então eles dão origem aí ao mal no mundo. Certinho? Bem, filosofia moderna. Na modernidade, nós temos Descartes, vai discutir sobre a ética. Nós temos Spinoza, vai discutir sobre a ética. Nós temos o Kant, também vai discutir sobre a ética. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a ética kantiana. Kant, na sua ética, ele vai discutir especialmente um conceito chamado imperativo categórico. O que é um imperativo? É uma ordem. E qual é a máxima que rege esse imperativo categórico? De acordo com Kant, cada indivíduo é como se ele carregasse a humanidade. Por quê? Porque o que eu faço respinga direto ou indiretamente na vida dos outros. Então, veja só, o imperativo categórico ele tem como máxima: age de modo que o motivo da tua ação se torne uma lei universal. Resultado: se o que você faz
serve de exemplo para todo mundo na sociedade, se for um bom exemplo, faça. Você gostaria que os outros fizessem a mesma coisa a você? Se todo mundo fizesse, a sociedade seria melhor? Faça. Imperativo categórico. A ética kantiana, ela é chamada de ética deontológica. Por quê? Porque significa ética do dever moral, do cumprimento do dever moral. E por que eu devo cumprir com o dever moral? Porque eu sou um ser racional, um ser que tem vontade e, portanto, a minha razão ela é capaz de ter esse autocontrole. Certinho? Na contemporaneidade, meu Deus, aí virão temas como o uso das tecnologias, bioética, tá? Eu não vou nem discutir sobre essa questão agora, porque mais adiante a gente vai trazer uma questão sobre o Michel Foucault e eu vou trazer a questão do biopoder. Mas voltando aqui para a questão da bioética, nós temos, por exemplo, a ética, como se for, vou pegar aqui um exemplo, o Peter Singer. O Singer ele traz um conceito chamado especismo, e nesse conceito ele começa a discutir, será que a vida do ser humano é verdadeiramente mais importante do que a vida de um animal? Uma questão sobre isso caiu, se não me engano, foi no Enem de 2022, 2021, uma coisa assim. Então, é interessante que vocês fiquem ligados sobre isso, até porque é um tema bastante atual, é um tema que está em evidência e é um tema que também vocês poderão utilizar, reforçar no repertório de vocês. Bem, agora vamos à nossa questão. Aqui, competência 5, habilidade 1, que diz analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. Bem, essa primeira questão, ela começa falando sobre a educação. Vejamos aqui o seguinte, a nossa Constituição, no artigo 6º, ela trata do direito social. A educação é um direito social, tá? É um direito dos indivíduos e é um dever do Estado e da família. Certinho? Bora agora. Aqui diz, leia com atenção estas duas passagens. A primeira trata do novo ensino médio, a segunda das cotas educacionais, sociais e raciais nas universidades. Debate bem atual. A opção por diferentes itinerários formativos liquida o direito universal à formação básica de uma mesma qualidade para todas as juventudes. A desigualdade social se agravará na desigualdade educacional. Olha só onde é que mora o problema, tá? Na desigualdade social. Se todos não tiverem verdadeiramente o mesmo acesso a uma educação de qualidade, então todo o resto, todo o processo social ficará comprometido. Bem, a desigualdade social se agravará na desigualdade educacional, particularmente entre escola particular e escola pública. Por quê? Porque nós sabemos que há aí um hiato, Há uma gama de investimentos na rede privada, mas em contrapartida, por mais que tenham havido esforços, por parte dos governos, eu digo governo estadual, governo municipal, governo federal, ainda assim, nós temos alguns pormenores, algumas situações na educação pública. Texto 2. As cotas são reservas de vagas para determinados segmentos minoritários da população, como pessoas negras, pretas ou pardas, indígenas e pessoas com deficiências. No caso da atribuição das cotas para ingresso em cursos de graduação em universidades públicas federais, além da origem étnico-racial, o candidato à vaga reservada deve ter cursado todo o seu ensino médio em escola pública. Amores, prestem bem atenção no comando da questão, o que ele está pedindo. O comando diz, respectivamente, então, veja o texto 1, veja o texto 2, essas passagens apresentam ideias com base em 2 valores do terreno ético, da justiça. Quais são esses 2 valores? Nós estamos falando sobre o quê? Quais são os 2 valores? Texto 1, igualdade. Texto 2, equidade. Professora, na modernidade, algum filósofo tratou da equidade? Se a gente pegar não só na contemporaneidade,
Por exemplo, John Rawls, quando ele fala do princípio da justiça como equidade. O que significa isso? Significa dizer que nós devemos dividir de modo desigual entre os desiguais, ou seja, dar mais bens para quem precisa de mais e, consequentemente, menos para quem precisa de menos. Bem, filosofia contemporânea, aqui eu trago Michel Foucault. Michel Foucault, filósofo, médico, psiquiatra, e o Michel Foucault, ele tem temas de extrema importância. Eu trouxe aqui um tema específico, que foi a questão do poder. De acordo com Michel Foucault, na sociedade, todo indivíduo exerce poder e, ao mesmo tempo, todo indivíduo sofre poder. O Foucault, ele diz que o poder ele está disseminado em todos os ambientes. Exemplo, poder na família, poder dos pais sobre os filhos, dos filhos mais velhos sobre os mais novos, até mesmo numa relação entre amigos, num casal de namorados. Sempre vai ter um que vai querer controlar a relação. Então, o Michel Foucault, ele começa tratando de 3 estruturas de poderes, né, de 3 tecnologias de poderes. Aí ele diz, a princípio nós temos o poder de soberania, que existiu nas sociedades pré-capitalistas, por exemplo, é o poder do soberano, do monarca sobre os súditos, onde ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte desses súditos. Nós temos um outro modelo, poder disciplinar. Esse poder disciplinar, ele está presente nas sociedades capitalistas, por exemplo, a nossa. E esse poder disciplinar, ele tem uma finalidade. O Foucault, ele gosta muito de utilizar essa palavrinha, docilizar os corpos, controlar os corpos, ou seja, tornar os corpos obedientes. E onde é que se encontra esse poder disciplinar? O Foucault diz que ele está em vários espaços. Por exemplo, na escola, no manicômio e no presídio. Né? Ele pega até um modelo do panótipo, que foi um modelo criado por um filósofo utilitarista chamado Jeremy Bentham, para exemplificar como é que esse poder disciplinar atua na sociedade capitalista. Vou pegar aqui o modelo da escola. Cada indivíduo, dentro de uma escola, ele tem uma ficha, como um paciente tem no hospital, ele tem ali o prontuário. Então, preste atenção, esse indivíduo ele é disciplinado por quem? Ele é disciplinado pelas câmeras, ele é disciplinado pelos professores, ele é disciplinado pelo pessoal do apoio, ele é disciplinado pela direção da escola. Então, são vários olhares que estão ali controlando esses indivíduos e, ao mesmo tempo, punindo caso um deles venha a cometer alguma indisciplina. Certinho? E no presídio, professora? Ele diz que no presídio é exatamente a mesma coisa, tá? Bem, diante disso, vamos logo aqui à questão do Michel Foucault. Ele diz, o leproso é visto dentro de uma prática de rejeição. Ao exílio cerca. Deixa-se que se perca lá dentro como uma massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento, por um lado, o bom treinamento, por outro, a lepra e a sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Preste atenção. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia em quê? Acabei de dizer. Se baseiam no poder disciplinar. E por isso a alternativa correta, letra A. Minha amiga Loisiana, rapaz, isso é um show, isso é um show. Lois, eu ouvi dizer que você trouxe uma questão de desafio, isso é verdade? É verdade. Pois vamos fazer o seguinte, antes de você fazer a terceira questão, bora mostrar a questão de desafio? Bora. Bora lá? Então, Lois, essa é a questão de desafio, né? Exatamente. Essa é a questão de desafio que eu trouxe para os nossos nobres alunos responderem. Bem, essa questão é sobre o filósofo David Hume e o comando dela quer saber o seguinte. Segundo Hume, nossa capacidade de estabelecer relações com aquelas mencionadas no texto resulta do... Sem spoiler, você já tem o material em casa. Responda, depois do intervalo a gente volta com a resposta dessa questão, com mais uma questão sua, com as dicas dos professores, bate-papo na realidade com os professores e também com o professor Alex Romero falando sobre a história da ENEM, as inovações, as novidades, etc. Tá bom?
bebam a água, mas bebam ligeiro, que ainda tem que fazer a questão antes da gente voltar. Show!